31 Sword Golf Magic. Capítulo 141 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Shang pulou na primeira árvore na floresta do noroeste como sempre. Correr no chão era perigoso. Enquanto Shang pulava de árvore em árvore, ele percebeu que se sentia desconfortável. Por quê? Como Shang geralmente caçava à noite, ele podia sentir um pouco o ambiente graças à sua afinidade com a escuridão. Porém, durante o dia, o mana da luz e da escuridão se misturavam dentro da floresta. Afinal, mesmo durante o dia, uma floresta densa não era muito clara. Não havia Light Mana nem Darkness Mana suficientes para explorar os arredores. Shang não havia anotado até agora o quanto ele confiava em sua Darkness Vision. No entanto, Shang não pretendia cancelar sua missão. Ele queria obter o minério de fogo o mais rápido possível. Em sua mente, ele já havia perdido 2 semanas por não poder praticar suas técnicas devido à sua arma fraca. Cada dia a mais parecia mais um dia perdido. Como Shang agora estava sozinho sem distrações, ele viu o rosto ensanguentado retornar novamente. Não apareceu nos arredores como um espectro, mas a imagem que havia sido queimada na mente de Shang simplesmente substituiu sua visão uma e outra vez por um curto instante. Shang empurrou a imagem para longe de novo, dizendo a si mesmo que estava sob controle. Infelizmente, sempre voltava. Eu não cometi um erro. Empatia é fraqueza neste mundo. Não posso ser leve com meus inimigos. Distraído, Shang inspecionou seus arredores. Quando viu um gato peste, matou-o, mas como era de dia, não encontrou muitos. Ele encontrou a maioria deles seguindo rastros e entrando em seus ninhos. Depois de 1 hora, Shang já havia matado 20 pesticats. Um de seus ninhos continha filhotes, o que lhe dera outros 12. Eu deveria ter caçado durante a noite. É difícil encontrar pesticats durante o dia. Por que decidi caçar no meio do dia? E então, Shang de repente parou em estado de choque. Eu não estou aqui para caçar pesticats. Shang pensou. Shang agarrou o lado de sua cabeça com a mão direita. O que diabos está errado comigo? Estou aqui para quebrar bicos de javelin. Por que de repente estou me concentrando em pesticats? Shang cerrou os dentes enquanto olhava para seu saco de besta. Isso é 1 hora perdida. Shang ficou frustrado e com raiva de si mesmo. O que diabos ele estava fazendo? Por que de repente ele estava caçando pesticats? Bicos de dardo. Ele gritou para si mesmo em sua mente. Shang continuou lembrando a si mesmo que ele veio para os bicos de javelin enquanto pulava de galho em galho, empurrando continuamente a imagem do rosto ensanguentado no fundo de sua mente. Pelos próximos minutos, Shang inspecionou cada besta que pôde encontrar. Muitos deles eram desconhecidos para Shang, mas ele também viu alguns familiares. Ele não sabia seus nomes, mas já os tinha visto antes. CRK. Enquanto Shang estava pulando de uma árvore para outra, ele de repente ouviu o som de madeira rangendo violentamente. Os olhos de Shang se arregalaram quando ele olhou para a árvore para a qual estava pulando. Seus galhos estavam atirando em Shang agressivamente, suas pontas incrivelmente afiadas. Era como se Shang estivesse sendo atacado por várias lanças. Shang estava no meio dos saltos, os galhos o empalariam em breve. Bang! Shang lançou um Fire Blast em direção ao topo, atirando-o para baixo. Bang! Shang atingiu o chão com força, mas seu corpo era poderoso o suficiente para resistir a tal impacto. Shang podia ver os galhos atravessando o local onde ele estava. E então, os olhos de Shang se estreitaram. Ele olhou para a árvore à sua frente. Era uma abominação de uma árvore. Estava torcido como uma corda e vários galhos mortos estavam pendurados na espiral. Alguns outros galhos se transformaram em lanças, bocas, garras, dentes e coisas diferentes. Esta árvore era um exemplo perfeito das palavras caos e mutação desenfreada. Bang! Shang lançou um Ice Blast em suas costas, atirando-o em direção à árvore. A árvore não conseguiu nem reagir antes de Shang chegar bem na frente dela.
Shang colocou seu braço quase destruído no tronco da árvore e usou seu Darkness Absorb. CRK. CRK. A árvore começou a encolher rapidamente quando vários galhos caíram. Era como se a árvore tivesse envelhecido milhares de anos em um instante. O braço esquerdo de Shang ficou cheio de energia vital, mas a energia vital adicional rapidamente curou seu braço, fazendo tudo voltar ao normal. Nesse ponto, Shang ouviu bater silencioso, mais rápido, de asas de insetos. Bang! Shang usou seus Fire Blast novamente para atacar o barulho e, em um instante, ele o alcançou, pegando a fonte. Shang olhou para a coisa em sua mão direita. Era um inseto branco, suas pernas se movendo violentamente enquanto suas mandíbulas abriam e fechavam várias vezes. No entanto, nenhuma de suas armas poderia tocar a mão de Shang desde que ele a pegou perfeitamente em seu abdômen. Então, isso é um Leaf Scarab, hein? Shang pensou enquanto olhava para ele. Shang olhou ao redor da área e notou vários cadáveres caídos no chão. Alguns deles estavam empilhados ao redor da própria árvore, mas muitos outros estavam simplesmente espalhados pela área. Shang podia ver gatos, lobos, ursos e até mesmo 2 gatos de peste na pilha. A árvore obviamente matou muitos seres vivos. Shang olhou para o escaravelho da vida em sua mão e sacou sua espada. Depois de dividir rapidamente a cabeça do Leaf Scarab, ele a colocou em seu saco de besta. 200 pontos de contribuição. Legal, pensou Shang. Os olhos de Shang vagaram em direção à árvore morta. Por um tempo, ele apenas olhou para sua forma distorcida e bizarra. Então, Shang cerrou os dentes novamente. Como eu não vi isso? Ele se perguntou. Eu deveria ter notado esta árvore há muito tempo. Parece completamente diferente de qualquer outra árvore. Eu deveria saber que algo não estava certo com ele. Por um momento, Shang fez uma pausa. O professor Mervin estava certo. Minha concentração está diminuindo porque não durmo há tanto tempo. Eu realmente estou com dor de cabeça. Ele se perguntou enquanto tocava sua cabeça. Ao mover a cabeça de um lado para outro, ele percebeu que sentia como se seu cérebro estivesse rolando dentro do crânio. Era como se ele sentisse a inércia de seu cérebro sempre que se movia. Dá dor de cabeça, né? Há quanto tempo eu tenho isso? Quando isso começou? Eu realmente não tenho ideia. Se eu não tivesse procurado especificamente, nem teria notado. Shang silenciosamente pensou consigo mesmo por vários segundos. Preciso dormir, pensou. Assim que eu voltar, eu deveria ir dormir. Obviamente não estou no auge de minhas habilidades. Minha concentração está diminuindo, e isso pode ser mortal nesta floresta. A imagem dos 2 pedaços de minério de fogo passou pela mente de Shang. Mas estou tão perto. Só esta caça. Eu só preciso completar esta caçada e posso fazer uma pausa. Apenas 3 bicos javelin. Isso é tudo que preciso. Depois disso, posso ir para a academia e dormir. E então, Shang pulou de volta para os galhos enquanto continuava mais fundo na floresta. O rosto ensanguentado voltou de novo e de novo, mas Shang continuou empurrando para longe. No entanto, sua aparência também o deixou nervoso. Era como se estivesse olhando para ele. Sword Golf Magic. Capítulo 142. Shang estava atualmente no topo de uma árvore enquanto olhava para o fundo de outra árvore com concentração. Ele estava esperando. De vez em quando, Shang podia ouvir carne sendo separada debaixo da árvore. Alguns minutos se passaram. Eventualmente, uma haste verde saiu lentamente do fundo da árvore. Estendeu-se cada vez mais até que uma cabeça de pássaro pudesse ser vista. A besta olhou ao redor com cuidado antes de sair lentamente do buraco sob a árvore. Ele lentamente deslizou ao redor da árvore como um lagarto quando começou a escalá-la. Shang podia ver as penas verdes saindo das pernas da fera. Então, a besta fez uma pausa. Os olhos de Shang se arregalaram quando ele saltou para a frente. Bang! Um Fire Blast depois, Shang chegou na frente da besta, sua espada deixando um brilho negro para trás. Xing! A espada de Shang cortou o bico do javelin na base e a árvore junto com ele.
O javelin soltou um guincho de dor, que soou como um grito de pássaro em pânico. Bang! Shang lançou um Ice Blast para tirar de volta para o javelin. Pacote. Shang agarrou o javelin pelo pescoço enquanto ele continuava gritando em pânico. Seus pés com garras tentavam ferir Shang, mas não conseguiam alcançá-lo. Shang pegou o celo e acertou a cabeça do javelin com ele. Bang! Shang chutou o javelin com toda a sua força. O javelin gritou de terror quando atingiu uma árvore. Felizmente, o javelin estava no Peaxodier Stage, e um mero chute de Shang não poderia prejudicá-lo de forma significativa. Quando o javelin atingiu o chão, seus pés rapidamente cavaram a terra enquanto disparava com medo e pânico. Shang não perseguiu. Depois que o javelin fugiu, Shang agarrou o bico e o colocou em seu saco de besta. Um segundo bico com uma cor idêntica pode ser visto quando Shang guardou o primeiro bico. São dois, pensou Shang. Este estava no Peaxodier Stage. Se eu não tivesse meus dois blasts, teria problemas para chegar perto o suficiente para destruir seu bico. Além disso, é mais rápido do que eu sem minhas habilidades. Shang olhou para seu braço esquerdo. Meu braço esquerdo pode não ter muito poder destrutivo, mas ainda é uma ajuda incrível. Isso me dá uma vantagem substancial em termos de velocidade. De qualquer forma, eu preciso de mais um. Já estou aqui há mais de 4 horas e já é tarde. Ainda posso caçar no início da noite, mas no final da noite devo começar a retornar ao paraíso do guerreiro. Tenho cerca de 3 horas a mais. Shang pulou de volta para um galho e continuou viajando pela floresta. Até agora, ele tinha ido um pouco para o sul. Durante as últimas horas, Shang já havia visto duas feras do General Stage. Um deles o notou e quis atacá-lo, mas depois de ver Shang atirar em velocidades incríveis, ele nem começou a correr. Ele imediatamente cancelou o ataque. Caçar uma presa tão fraca não valia a pena. A outra besta que Shang tinha visto nem o havia notado. Ele simplesmente passou pela árvore em que ele estava. Shang marcou esses 2 pontos em sua mente e os evitou. No entanto, ele ainda precisava ter cuidado. Infelizmente, não foi fácil manter o cuidado. A dor de cabeça de Shang estava dificultando seu foco, e o rosto ensanguentado reaparecia na mente de Shang. Toda vez que voltava, Shang sentia uma pressão dentro do peito. Era como se um buraco se abrisse lentamente dentro dele. Sem perceber, Shang começou a viajar no piloto automático. Pacote. De repente, o corpo de Shang estremeceu quando seu braço foi agarrado por algo. Ei, garoto! Cuidado por onde anda. Alguém disse atrás dele. A mente de Shang entrou em modo de batalha, mas ele rapidamente se acalmou quando não sentiu nenhuma ameaça vindo de qualquer lugar perto dele. Além disso, a voz que Shang acabara de ouvir não parecia agressiva. Shang foi levemente jogado para trás e caiu no chão sem problemas. O que está acontecendo? Shang perguntou ao homem à sua frente. Na frente de Shang estava um homem com um grande chapéu feito de couro e uma armadura de couro preto. De certa forma, essa pessoa lembrava Shang de um cowboy. Acabei de salvar sua vida. Isso é o que está acontecendo, o cara disse com um sorriso brilhante. Salvou minha vida? Shang perguntou. O que? Salvo de quê? Como você me achou? Quem é você? Muitas perguntas você tem aí, garoto, disse o homem com uma risada. O nome é Shulk McGinnis, caçador de ofício. Realmente? O nome dele é Shulk McGinnis? Shang pensou. Alguns agradecimentos seriam apreciados, disse o homem. Obrigado? Eu nem sei pelo que devo agradecer, disse Shang. Por salvar sua vida, garoto, o homem disse enquanto apontava para uma pequena torre entre algumas árvores. Shang olhou para a coisa que Shulk estava apontando. Era apenas um pedaço de rocha projetando-se da terra. Tinha apenas meio metro de altura. O que é isso? Shang perguntou. Shulk pareceu surpreso. Você não sabe o que é isso? Rapaz, por que você está andando por lugares tão perigosos sem conhecer os locais? As sobrancelhas de Shang franziram. Isso é uma besta? Shang perguntou. Claro que é, garoto, disse Shulk com uma risada. Este aqui é um Stalkelion,
derivado do formiga-leão, mas nós os chamamos de Spirimiri. Um Spirimiri. Vocês? Chang perguntou. Sim, o pessoal da Volcano Zone. Eu não sou daqui, disse Shulk. De qualquer forma, você vê aquela coisa de pedra? Isso é um Spirimiri. Coisas desagradáveis são. Eles se enterram no chão e, se sentirem algo pesado tocando o solo acima deles, 5 longas mandíbulas se fecham ao seu redor. O pináculo é a língua do Spirimiri. Imagine assim. O pináculo no meio representa o meio de uma flor e, se você tocá-lo, a flor se fecha imediatamente. Shang olhou para a torre. Esta era a língua da besta. Shang não tinha certeza se ele teria realmente desencadeado o ataque da besta. Afinal, ele estava pulando de árvore em árvore. Claro, a árvore estava muito perto da torre, mas ele ainda estaria em uma árvore. No entanto, uma coisa era certa. Shang estaria em perigo. De qualquer forma, estou feliz que você o encontrou, disse Shulk enquanto olhava para o pináculo. Essa coisa é a razão pela qual estou aqui. Estive procurando por um desses por um tempo. Shulk riu. Quem imaginaria que seguir algum guincho doloroso me levaria ao meu alvo? Grito doloroso. Shang lembrou-se do guincho que o dardo soltou depois que ele cortou seu bico. Então foi assim que Shulk o encontrou. Obrigado, disse Shang. Sem problemas. Você me recompensou trazendo-me para o meu alvo, disse Shulk. Vê aquele pináculo? Está cheio de todos os tipos de minério valioso. É assim que o Spirimiri atrai suas presas. E, bem, estou atrás desse minério. Não posso caçar um solo, mas com certeza posso colher seu minério sozinho. Garoto, eu sugeriria ir para outro lugar. Spirimiri fica realmente desagradável quando seu minério é roubado. Shang assentiu. Shulk, você viu alguns javelins? Então é por isso que você está aqui, disse Shulk com uma risada. Claro que sim. Encontrei um a caminho daqui. Foi um pouco ao norte de onde você encontrou o anterior. Obrigado, Shulk, disse Shang. E obrigado novamente por me avisar sobre o Spirimiri. Está bem. Agora vá. Você não quer um Spirimiri zangado atrás de você, disse Shulk. Shang assentiu e saiu na direção indicada por Shulk. Shulk apenas olhou com um sorriso malicioso para a pequena torre. Bum! Alguns segundos depois, Shang ouviu o som distante de explosões. Parecia que uma enorme besta estava furiosa pela floresta. Essa foi a primeira vez que viu outro caçador na selva. Sword Golf Magic. Capítulo 143. Shang deixou a floresta do noroeste com seus 3 bicos javelin. Com certeza, a dica de Shulk levou Shang a um javelin com um bico azul esverdeado. Em comparação com os 2 primeiros javelins, o bico do terceiro levou Shang 2 golpes para quebrar. Obviamente, os bicos azuis esverdeados eram muito mais duros do que os bicos verdes. Mas isso também significava que Shang havia essencialmente criado um dardo empoderado. Em algumas semanas, ele se juntaria ao Asteland e ajudaria a manter o Asteland sob controle. Como guerreiro do estágio de soldado, Shang estava ajudando os caçadores do estágio geral. Com certeza, mesmo as pessoas fracas podem contribuir muito para a sociedade. A essa altura, era tarde da noite e a noite logo chegaria. O sol já estava começando a mergulhar abaixo do horizonte. Depois que Shang deixou a floresta, ele voltou para o paraíso do guerreiro. No momento, a dor de cabeça de Shang foi esquecida, e o rosto ensanguentado também não apareceu mais com tanta frequência. Por que isso? Porque Shang estava animado. Ele finalmente terminou. Ele finalmente ganhou dinheiro suficiente para atualizar sua espada. Depois de algum tempo, Shang chegou à cidade alguns minutos antes do portão principal fechar. A noite já havia chegado. Por sorte, a guilda dos caçadores estava sempre aberta. Shang imediatamente entrou na guilda dos caçadores e viu um balcão aberto com um jovem sentado atrás dele. Em comparação com a recepcionista que Shang conheceu durante o meio-dia, esta parecia apenas preguiçosa. Ele parecia bastante entediado. Shang caminhou até o balcão e colocou seu saco de besta no balcão. Primeiro emblema,
disse a recepcionista com um tom entediado. Shang colocou seu emblema na mesa e, após uma rápida explosão de luz, o homem apontou para o saco da besta. Deve haver 3 aí. Por um instante, Shang ficou surpreso que a recepcionista soubesse quantos bicos ele tinha no saco da besta, mas um segundo depois, Shang lembrou-se do carimbo que havia colocado em cada dardo. A recepcionista provavelmente acabou de verificar esses dados. Shang abriu seu saco de besta e tirou os 3 bicos. A recepcionista olhou para eles um pouco e assentiu. Bem cortado, disse ele. A qualidade é boa o suficiente. Bom trabalho. Obrigado, Shang respondeu. Os 3 bicos desapareceram e 4 sacos de ouro apareceram sobre a mesa. Um grande, 2 médios e um pequeno. 500 mais 100 mais 100 mais 50 de ouro. Pronto, disse a recepcionista. Shang assentiu. Obrigado. No entanto, antes de Shang deixar a guilda dos caçadores, ele parou. A propósito, encontrei um Spirimiri caçando na parte sul da floresta noroeste. Não tenho certeza se você precisa saber disso, disse Shang. O que? A recepcionista perguntou com as sobrancelhas franzidas. Spiralmiri. O que é isso? Shang lembrou que o nome oficial era diferente. Shulk-Makignês havia dito que apenas seu pessoal se chamava de Spirimiris. Leão perseguidor, disse Shang. Surpreendentemente, a recepcionista apenas continuou olhando para Shang com confusão entediada. E isso deveria ser o quê? Agora Shang era o surpreso. Uma fera do estágio geral. É bastante grande e caça criando um pináculo de minério valioso. Quando uma fera se aproxima da torre, ela fecha a boca. Sim, não temos uma besta dessas, disse a recepcionista. Shang foi pego de surpresa. O que você quer dizer com não? Eu vi um. Você fez? O que você viu? Perguntou a recepcionista. Bem, eu vi um pináculo feito de minério projetando-se da terra. Tinha cerca de meio metro de altura. Isso soa mais como um oritoio para mim, disse a recepcionista. Dedo do pé de minério? Shang perguntou. Sim. Bestas emitem muito mana elemental e, por um longo período de tempo, mana elemental se acumula no solo e forma minério valioso. Se o mana condensar demais, o minério explode do solo na forma de uma pequena torre. Nós os chamamos de oritóis, explicou a recepcionista. Com base no que você disse, estimo que provavelmente era minério de grau Peaxodiere e cerca de 20 unidades dele. Isso deve ser cerca de 500 ouro para você. Então, de onde veio essa coisa de Spirimiri? O rosto de Shang parecia que ele tinha acabado de engolir uma mosca. Um caçador chamado Shulk-Makignês me disse que essa coisa era um Spirimiri, Shang disse lentamente. Então, a recepcionista começou a rir. Oh, bom e velho Shulk. Shang não riu com a recepcionista. Ele tinha acabado de perder 500 de ouro. Vários segundos se passaram nos quais Shang apenas olhou para a sorridente recepcionista. Oh, Shulk, disse a recepcionista depois de parar de rir. Vamos lá, é engraçado. Como é engraçado? Shang perguntou com aborrecimento. Ele convenceu você de que havia uma fera chamada Spirimiri. Tipo, qual é mesmo esse nome? Quem chama uma besta assim? Parece o pior nome inventado possível. É como se houvesse um galho suspeito, e eu lhe digo que é uma fera perigosa chamada Branchicrunch. Além disso, uma fera do estágio geral caçando na floresta selvagem. O recepcionista disse enquanto começava a rir novamente. Porque uma besta do estágio geral iria caçar lá? Eles só vão lá para dar à luz seus filhotes. Porque ele se daria ao trabalho de esperar por uma presa na floresta selvagem. As bestas do Soldier Stage são, na melhor das hipóteses, um lanche para isso. Eles nem contribuem para que ela se torne mais poderosa. Além disso, você realmente viu Shulk? Ele se parece com alguém em quem você deveria acreditar? Ele é o caçador mais obscuro que temos. Quando a recepcionista começou a rir novamente, Shang pegou seus sacos de ouro e deixou a guilda dos caçadores. Shang caminhou lentamente pelas ruas vazias com uma carranca profunda no rosto. Uma porra de Spirimiri.
Como diabos eu caí nessa? Uma besta de estágio geral caçando na floresta selvagem. 500 porra de ouro. Aquele idiota me roubou 500 moedas de ouro. Eu deveria saber. Não senti nenhum perigo e houve várias bandeiras vermelhas. Como diabos eu não notei nenhum desses sinais? E assim, o bom humor de Shang se foi novamente. Ele havia retornado ao paraíso do guerreiro de ótimo humor, mas agora se sentia frustrado e envergonhado. Shang saltou sobre o portão fechado da academia. O professor Lora, que estava vigiando a academia durante a noite, nem disse nada a Shang. Shang caminhou até o prédio principal e entrou em seu quarto. Ninguém o havia parado a caminho de seu quarto. Havia alguns alunos andando por aí, mas eles saíram do caminho de Shang. Shang colocou seus sacos de ouro de lado e sentou-se em sua cama. Silêncio. Por um longo tempo, Shang apenas sentou-se silenciosamente em sua cama sem dizer nada. Muitas coisas estavam passando por sua cabeça. Ele queria atualizar sua espada, mas os mercadores só voltariam ao meio-dia do dia seguinte. Também não havia aulas durante a noite. E, finalmente, Shang pensou nos muitos erros que cometeu hoje. Ele não tinha notado o escaravelho da vida, embora devesse ter previsto isso. Shang estava caçando gatos de peste sem pensar por uma hora inteira. Shang caiu em um golpe. Nenhuma dessas coisas deveria ter acontecido. Geralmente sou muito mais observadora do que me cerca, mas hoje foi horrível. A dor de cabeça de Shang piorou. Então, Shang olhou para sua cama. Devo dormir? Quanto mais Shang ponderava sobre a questão, mais nervoso ele ficava. Ele não queria dormir. Sword Golf Magic. Capítulo 144. Shang apenas olhou para sua cama por alguns segundos. A essa altura, Shang podia sentir o cansaço envolvendo sua mente. Suas pálpebras estavam ficando pesadas e ele sentiu sua mente se distrair com pensamentos aleatórios. O rosto ensanguentado voltou novamente. Mas desta vez, Shang não o afastou. Parecia muito problemático. Quando foi a última vez que ele dormiu? Shang não fazia ideia, mas imaginou que tinha sido algum tempo durante sua jornada para o paraíso do guerreiro. Como alguém da Terra, Shang estava acostumado a dormir todos os dias. Por causa disso, as últimas 2 ou 3 semanas pareceram um único longo dia para Shang. Durante a manhã, ele chegou ao paraíso do guerreiro. Durante o meio-dia, ele treinou as técnicas do livreto. Durante a tarde, ele conheceu sua turma e foi caçar. Durante a noite, Shang quase matou 3 crianças. E durante a noite, ele saiu para mais uma caçada. E agora, ele estava aqui. Foi um dia incrivelmente longo. Tantas coisas aconteceram. Shang desbloqueou 3 novas partes de sua afinidade. Shang ganhou dinheiro para atualizar sua arma. Shang havia matado sua primeira besta do estágio geral. Shang aprendeu muito sobre magos e a classe Caterpillar. Era tanto, e tudo aconteceu ao longo de 2 ou 3 semanas. No entanto, durante esse momento, Shang sentiu como se tudo tivesse acontecido hoje. Parecia estranho. Shang lentamente tirou seu uniforme sujo. Ele havia recebido vários conjuntos de uniformes, mas usava apenas 2 deles. Enquanto a mente de Shang lentamente se dirigia ao pensamento de dormir, por hábito, ele começou a caminhar até o baúde. Então, ele o segurou acima de sua cabeça e o inclinou. A água saiu rapidamente do baúde, lavando todo o seu corpo. Quando foi a última vez que Shang tomou banho? Algum tempo esta semana. Semana passada. O quarto silencioso e escuro aparentemente refletia as emoções de Shang. Parecia vazio. Parecia que ele havia atingido um ponto baixo em sua vida. O rosto ensanguentado continuou a observá-lo. Shang não se incomodou com isso. Se quisesse assistir, poderia. Ele simplesmente não se importava mais. Não era importante. Era inútil. Depois que Shang terminou de tomar banho, ele se sentou em sua cama. Ele sentiu uma reentrância no local em que acabara de se sentar. Shang sabia que esse travessão havia aparecido quando ele permaneceu exatamente no mesmo local por vários dias após o evento. Shang apenas olhou para o chão no escuro. Silêncio.
Ele não tinha certeza do que estava pensando. Ele não tinha certeza do que estava sentindo. Por que ele estava aqui? Qual era o sentido de se tornar mais poderoso se um incidente tão insignificante como o desentendimento com os alunos causou tanto tumulto? Ele estava realmente tão fraco que nem conseguia superar algo assim? Silêncio. Depois de alguns minutos, Shang caiu lentamente até se deitar em sua cama pela primeira vez. Parecia estranho para ele. Enquanto Shang se deitava silenciosamente em sua cama, ele sentiu como se algo o pressionasse. Parecia muito com a vez em que ele fugiu daquela aranha do estágio geral. Era como se tudo ao seu redor pudesse matá-lo. Shang sabia que não havia nada dentro de seu quarto, mas ainda sentia que não estava seguro. Ele permaneceu no deserto por tanto tempo que se tornou impossível relaxar completamente. No deserto, qualquer tipo de besta poderia atacá-lo repentinamente. Por causa disso, ele teve que permanecer vigilante. Mas aqui, ele estava perfeitamente seguro. No entanto, Shang não se sentia seguro. A mente de Shang estava tensa com estresse e tornou-se impossível simplesmente deixar ir. Enquanto Shang continuava deitado em sua cama, uma cena após a outra se repetia. Lembrou-se de como havia chegado. Ele se lembrou de seu exame. Ele se lembrou de seu desentendimento com Stars Gerbon. Lembrou-se da classe Caterpillar. Ele se lembrou de Astor. Ele se lembrou de Sarah. Ele se lembrou de sua primeira caçada na floresta selvagem. Ele se lembrou de ter conhecido o jovem águia da tempestade. Ele se lembrou de matar a cobra desaparecida do estágio geral. Ele se lembrou de como havia sobrevivido ao ataque repentino de outra Vanizing-Snack apenas por pura sorte e seu uniforme. Ele se lembrou de seu desentendimento com os outros alunos. Seu desentendimento com os outros alunos. Os estudantes. Enquanto a mente de Shang repassava aquela cena, ele sentiu como se tivesse caído em um pesadelo. Eles eram apenas crianças. Claro, eles queriam roubá-lo, mas eram apenas crianças. Espancá-los teria sido suficiente. Ele não precisava ir tão longe. Shang ainda poderia chegar a um acordo com os dois primeiros alunos. Afinal, sua interação com eles terminou muito rapidamente. Mas aquele terceiro aluno, a imagem do rosto ensanguentado, onde deveria estar o rosto, havia apenas uma poça de sangue. Pedaços de carne cortada estavam aparentemente nadando dentro dela. Bolhas continuaram aparecendo enquanto ele tentava respirar. Desculpe. Ajuda. Mamãe. Essas palavras ecoaram na mente de Shang. O aluno estava em profundo terror e até gritou por sua mãe. Enquanto a cena se repetia na íntegra, Shang sentiu um buraco aparecer em seu estômago. Ele se sentiu horrível. Ele se sentiu culpado. No entanto, a pior parte era que Shang não queria sentir essas emoções. Neste mundo, a crueldade era necessária. Empatia e bondade eram semelhantes à fraqueza. Se ele quisesse sobreviver e se tornar poderoso neste mundo, ele precisaria matar sua empatia e bondade. Ele tinha que se livrar disso. No entanto, seus sentimentos não mentiam. Shang se sentiu horrível pelo que havia feito. Esta foi a pior parte de tudo isso. Eu sou fraco. Silêncio. Eu sou fraco. Terei que fazer muitas coisas piores no futuro, mas não consigo lidar nem com esta. Silêncio. Como devo viver neste mundo cruel se tal evento me impacta tanto? Eu tenho que me acostumar com esse tipo de coisa. Silêncio. Mas não posso. Não consigo me acostumar com essas coisas. Sempre que penso no passado, me sinto horrível. Naquele momento, Shang sentiu algo tocá-lo. Surpreendentemente, ele não se assustou e apenas olhou. Era sua espada. De alguma forma, tinha chegado em sua cama. Quando a espada tocou Shang, ele sentiu apenas um conceito vindo dela. Quer fechar. Shang havia colocado de lado antes e, aparentemente, não queria ser colocado de lado. Minha espada, hein? A espada deixou pequenos cortes na cama enquanto se movia lentamente em sua direção. Shang apenas olhou para ele por um tempo. Então, ele o pegou e o colocou ao seu lado. A espada parou de enviar sentimentos.
Era como se fosse uma espada morta novamente. Shang olhou para o minério de escuridão, luz e gelo dentro de seu quarto. Então, ele olhou para os sacos de ouro. Por um momento, nem tudo foi horrível. Amanhã, ele poderia atualizar sua espada. Nesse ponto, sua espada também deve se tornar mais inteligente. Talvez não fosse tão ruim, afinal. Mas esse sentimento rapidamente desapareceu quando o sentimento sombrio e opressivo voltou. A cena na academia se repetia várias vezes. Shang sentiu-se bater no rosto do aluno várias vezes. Ele se sentiu horrível. E ele odiava se sentir horrível. Ele não deveria se sentir horrível. Em sua mente, ele era fraco. Ele era fraco por sentir empatia. Sword Golf Magic. Capítulo 145. Shang lentamente abriu os olhos. Tudo estava em silêncio. No entanto, em comparação com a noite anterior, o silêncio não era opressivo. Era só isso, silêncio. A cabeça de Shang não estava mais doendo. Sua mente não estava mais sob pressão. Enquanto ele temia o silêncio durante a última noite, ele gostava agora. Foi apenas calmo. Por um tempo, Shang apenas ficou deitado em sua cama, olhando para o teto. Ele podia ver alguma luz laranja saindo das duas fendas na parede. Era de manhã ou à noite. Shang não se levantou imediatamente. Ele apenas permaneceu deitado em sua cama, desfrutando da calma e do silêncio. A noite passada passou por sua memória novamente, e ele se lembrou de como se sentira. A noite passada foi difícil. Mas nem tudo é tão ruim quanto parece. Estou progredindo rapidamente com meu poder e atingi um marco importante recentemente. Posso atualizar minha espada agora. Shang olhou para a espada ao lado dele e lembrou que a espada queria estar perto dele. Shang tocou levemente, mas não reagiu. Ainda é difícil acreditar que existam coisas como armas vivas. Acho que ainda estou muito acostumado com a terra. Shang olhou para o teto novamente. Ainda estou no limite ao pensar naquele dia. Shang pensou com as sobrancelhas franzidas. No entanto, as coisas não são tão ruins. Não preciso atingir a fresa em um instante. Ainda tenho um longo caminho a percorrer. Sim, esse evento me custou muito, mas tenho certeza de que posso me recuperar. Também tenho certeza de que posso me acostumar com isso. Afinal, muitos professores provavelmente passaram por algo parecido, e ainda assim conseguiram chegar ao estágio de comandante. Claro, no grande esquema das coisas, isso não é muito poderoso, mas eles também vivem em um mundo fraco. Eu sei que existem pelo menos 8 reinos neste mundo, e só conheço 5, mas esta área ainda é um pequeno microcosmo de poder. Neste microcosmo, os professores já são bastante poderosos. Então, se eles conseguiram passar por algo assim, eu também posso. Só preciso de tempo e esforço, e tenho muito dos dois. Os mesmos problemas que atormentaram a mente de Shang ontem agora pareciam apenas problemas menores. Por quê? Porque ele tinha dormido. Era isso. Se uma situação parece inevitável e opressiva, uma boa noite de sono pode fazer maravilhas. Quantas vezes aconteceu de um casal ter uma briga gigantesca que parecia o fim do mundo, mas assim que os dois dormiram, simplesmente não parecia mais ser um problema tão grande. Muitas vezes as pessoas se esquecem do que o sono pode fazer pela mente de alguém. Por um tempo, Shang apenas ficou deitado na cama. Ele gostava do silêncio de sua própria mente. Ontem, sua mente jogou uma coisa após a outra para ele. Era como se tivesse sido sobrecarregado com tudo o que tinha acontecido. Agora, era como se sua mente tivesse processado tudo. Shang continuou pensando em sua vida por cerca de 1 hora até se sentir entediado. Ele queria fazer alguma coisa. Shang se levantou da cama e olhou para a luz que vinha das duas fendas. Era branco amarelado. Foi de madrugada, Shang pensou. Acho que não dormi apenas 8 horas. Minha mente estava muito cheia. Acho que provavelmente dormi um pouco mais do que um dia inteiro. Shang olhou para seu saco de besta. O que significa que as orelhas de gato peste e o escaravelho da vida ainda são bons para negociar. Shang tocou seu queixo e sentiu o cabelo crescer. Eu deveria fazer a barba.
Shang pegou a faca de esfolar que comprou quando acabou de chegar e se barbeou. Desta vez, não havia sangue. No momento, Shang se sentiu ótimo. Ele poderia finalmente treinar contra outros alunos adequadamente. No entanto, Shang também não estava cego para seu futuro. Ele sabia que quanto mais tempo ficasse, pior ficaria. Em 1 ou 2 semanas, sua mente provavelmente ficaria tensa novamente e a situação pareceria opressiva novamente. Ele definitivamente não esperava a próxima vez que fosse dormir. Durante o dia, a maioria das pessoas sentia que tudo estava normal e bom, mas assim que a noite chegava, seus ferimentos ocultos apareciam novamente. Durante o dia tudo estava bem, mas durante a noite os demônios voltavam. No entanto, desde que alguém trabalhasse em seus problemas, todas as noites seguintes se tornariam cada vez mais fáceis, com apenas algumas exceções. Shang definitivamente não havia superado a colina ainda, mas, por enquanto, ele se sentia ótimo. Depois de fazer a barba, Shang saiu de seu quarto com seu ouro e seu saco de besta. Quando ele deixou o prédio principal, ele viu muitos alunos assistindo às aulas. Eu só assisti 3 aulas até agora, e estou aqui há mais de 2 semanas. Acho que sou uma espécie de peculiaridade. Shang caminhou até o mercado no sul da academia, todos os alunos abrindo espaço para ele. As ações de Shang podem ter sido muito extremas, mas serviam ao seu propósito. Ninguém estava tentando pegar os óbvios sacos de ouro. Depois de apenas alguns minutos de caminhada relaxada, Shang chegou ao Exchange Hall. Ele colocou o saco da besta no balcão e o balconista revisou tudo. 460 pontos de contribuição, ele disse enquanto devolvia o emblema de Shang. Obrigado, Shang disse com um sorriso educado. Agora, não foi difícil para ele sorrir. 460 pontos de contribuição é quase nada. Com certeza, sem caçar Vanessing Snacks, ganhar pontos de contribuição é um pé no saco. Oh, temos um pacote para você, disse o balconista de repente. Um pacote? Shang perguntou confuso. O Exchange Hall aceitou pacotes. Além disso, quem iria enviar-lhe um pacote? Shang não conseguia imaginar alguém que lhe enviasse um pacote. Aqui está, disse o balconista enquanto colocava um grande saco de ouro no balcão. Um bilhete deveria estar lá dentro. Shang olhou chocado para o saco de ouro. Isso tinha que ser algumas centenas de ouro. Quem lhe enviaria tanto ouro? Obrigado, Shang disse com uma expressão confusa. Ele puxou o saco para o lado e o abriu. Com certeza, havia uma nota dentro. Aqui está a sua parte. Não leve a piada a sério. Assinado, Chuck McGuinness, leu Shang. Por um tempo, Shang apenas olhou com surpresa para a nota. Então, ele sorriu brilhantemente. Ao pensar em seu desentendimento com Chuck, Shang teve vontade de rir. Spirmire. Esse realmente era um nome estúpido. Agora, Shang realmente achou engraçado que ele se apaixonou por algo assim. Shang pegou alguns de seus outros sacos de ouro para comparar o peso. Com base no peso, Shang imaginou que provavelmente havia cerca de 350 ouro dentro do saco de ouro que Chuck enviou. Isso deve ser cerca de metade do valor do minério, pensou Shang. Quero dizer, o minério não era especificamente meu. Nós dois o encontramos ao mesmo tempo. Portanto, 50% parece apropriado. Parece que Chuck realmente não é um cara tão mau, afinal. Chuck poderia ter guardado todo o ouro sem problemas. Ninguém além de Shang teria vindo atrás dele, e Shang definitivamente não era um perigo. No entanto, ele ainda deu a Shang sua parte. Sentindo-se muito melhor, Shang pegou seus sacos de ouro e deixou o Exchange Hall. Os primeiros mercadores já haviam chegado, e aquele que Shang estava procurando também estava aqui. Quando o comerciante viu Shang e seus sacos de ouro, ele sorriu amplamente. Foi bem rápido. Então, você ainda está interessado nos 2 pedaços de minério? Ele perguntou. Shang se aproximou do comerciante e assentiu. Sim. 900 de ouro, certo? O comerciante assentiu. Shang colocou o saco de ouro de Chuck no chão e adicionou ao saco 500 moedas de ouro.
Não tenho certeza de quanto está no primeiro. Você pode verificar? Chang perguntou. O comerciante ergueu o primeiro saco de ouro e pesou-o nas mãos. Entre 320 e 330. Digamos apenas 330. Então, preciso de mais 70, disse ele. Chang cavou 70 peças de ouro de um dos outros sacos e os entregou. Feliz em fazer negócios com você, disse o comerciante com um sorriso brilhante enquanto entregava os 2 pedaços de minério. Da mesma forma, disse Chang. Os dois se despediram e Chang voltou para seu quarto. Chang colocou seus 400 ouros restantes de lado e olhou para o minério de fogo em sua mão. Então, ele olhou para os outros pedaços de minério espalhados por seu quarto. Finalmente, não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.